Olá, tudo bom com vocês? Hoje quero falar para vocês um pouquinho sobre um profeta. O nome dele era Jeremias. Jeremias nasceu há mais ou menos 600 anos antes da vinda de Cristo. Jeremias foi prometido por Deus. Então, Deus o conhecia desde o ventre de sua mãe. Jeremias teve uma vida muito depressiva, muito difícil. Então, às vezes hoje em dia podemos pensar que a depressão é a doença do século ou é uma doença nova, de forma alguma. Essa doença já existia há muitos e muitos anos. E esse profeta sofreu muito por causa da depressão. Por quê? A depressão veio através de muitas maldades que ele viu e que ele viu acontecerem, de muitas injustiças, de muitas atrocidades. Então, Jeremias às vezes se lamentava, chorava e perguntava por que tanta coisa ruim acontecia. Então, às vezes ele pensava em desistir. Como hoje, nos dias de hoje, né, gente? A gente às vezes pensa também em desistir, porque a cada dia está mais difícil a vida aqui nessa terra. As pessoas têm passado por muitas dificuldades. Então hoje eu venho falar para vocês sobre Jeremias, justamente por isso. Jeremias, certo dia, estava pensando e contradizendo seus pensamentos. Estava muito triste e se lamentando porque estava tão difícil aquela época, porque os profetas estavam fazendo a cabeça das pessoas, porque eles mentiam, porque eles eram tão falsos daquela forma. Ele tinha que mostrar quem realmente eram eles, porque ele não aceitava mentira, ele não aceitava falsidade, ele não aceitava que fingissem para as pessoas serem o que não eram. Então os profetas naquela época faziam isso sim. Então, ele pensando em tudo isso, de repente teve uma visão, porque ele tinha visões, ele ouvia também a palavra do Senhor, o Senhor falava com ele. Então, nesse momento, ele ouviu um chamado do Senhor, e o Senhor disse: Jeremias, desça até a casa do oleiro. Então Jeremias foi até a casa do oleiro. Ali perto da sua casa vivia um oleiro. Um oleiro, gente, para quem não sabe, ele fabrica vasos, tá? Vaso de planta, aquele vaso de barro, realmente, é ele que faz, tá? Então, chegando lá, o oleiro estava fazendo um vaso, mas esse vaso, na realidade, já estava pronto. Ele se quebrou. Então, Jeremias começou a observar o que acontecia. Então, nesse mesmo momento, o oleiro começou a fazer um outro vaso e começou a moldar. Então, quando o barro vai se formando, ele vai se formando todo nas mãos do oleiro. Tem o barro e o oleiro coloca para girar esse aparelho que vai formando o formato realmente do vaso em suas mãos. Da forma que o oleiro vai moldando, o vaso vai se transformando, ele vai se formando e vai ficando da forma que o oleiro quer que ele fique. Então, Jeremias começou a observar isso que acontecia. E nesse momento o Senhor falou com ele. E essa palavra foi muito forte, foi realmente reveladora. O Senhor dizia para ele que toda vez que acontece isso, ou que um vaso se quebra, ou que um vaso começa a se formar, isso tudo acontece porque o Senhor está formando. Então, na visão desse oleiro, quem é o oleiro? É o Senhor. No caso, tinha um oleiro fazendo um vaso, mas da forma que o Senhor falava com ele, o oleiro é o Senhor. E quem são esses vasos que são feitos pelo oleiro? Esses vasos somos nós. Então, o Senhor vai moldando de acordo com a nossa oração, de acordo com o nosso pedido, de acordo com a vontade que nós temos de estar ao lado do Senhor, de acordo com a nossa fé verdadeira, o Senhor vai nos moldando. E se a gente tiver sido uma pessoa que tiver tido 1000 problemas, 1001 pecados, 1001 erros, será que tem como mudar? Será que vamos mudar esse vaso? Esse vaso, realmente,
Ele vai ser mais difícil de moldar? Sim, mas o Senhor, ele pode até quebrar esse vaso e refazer esse vaso novamente, porque o Senhor pode tudo. Então, temos que nos entregar nas mãos do oleiro, como Deus disse para Jeremias. Temos que deixar o oleiro formar esse vaso da forma que ele realmente achar que deve ser. E então nos transformaremos em um vaso maravilhoso, em um vaso esplêndido, em um vaso abençoado, em um vaso formado pelo Senhor, da forma que o Senhor quer que nós sejamos. E então nós conseguiremos transformar a nossa vida, transformar a vida até de outras pessoas. E então teremos somente abundância em nossa vida. Essas tristezas irão se transformar em alegrias e a nossa vida será de bênçãos. Pense muito, gente, sempre age de acordo com a vontade do Senhor. Se a tua vontade não for a vontade do Senhor, então ore e peça para que o oleiro molde esse vaso e para que esse vaso seja de acordo com a vontade do Senhor e não com a sua vontade e não com a minha vontade, a vontade do Senhor. Então, se você tiver curiosidade de conhecer, se você tiver vontade, se você tiver um tempinho, abra a Bíblia em Jeremias e comece a ler no capítulo 18. Você vai entender da melhor forma possível tudo isso que eu te expliquei agora. Espero que você goste muito dessa mensagem de hoje e que você reflita e que você seja um vaso abençoado pelo oleiro, nosso Criador, nosso Deus maravilhoso. Que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa, em nome de Jesus. Eu te agradeço muito de coração. Se inscreva nesse canal e continue aqui comigo. Agradeço a Deus e a todos vocês um grande beijo.